começar, a senhora poderia falar um pouco sobre a sua época de estudante, quando a senhora estava no nosso lugar, como é que foi a época de ensino médio, faculdade, etc. E também falar um pouco sobre a área que a senhora se formou, como que foi o processo de escolha e exatamente com o que a senhora trabalha atualmente. Uma apresentação, basicamente. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do professor, meu amigo Luzinel, a Sinara, professora Sinara, minha amiga também, que não está aqui hoje, mas foi lá me chamar. Eu agradeço o convite. Agradeço aos professores participantes, Gislaine Petri, Graziele Carminati. Agradeço a todos os alunos do Colégio Manuel Guilherme e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Falando de mim, eu sou a Sônia, eu sou gaúcha, nascida em Alpestre, Rio Grande do Sul. Sou comerciante aqui em Itaquiraí, divorciada, tenho 2 filhas. E em 1980, mais ou menos, a minha família veio do interior do Rio Grande do Sul para Itaquiraí. Meu pai era agricultor, aí veio para cá para ser comerciante. Daí, desde então, eu comecei a estudar, eu fiz o ensino fundamental no Colégio Leopoldo Dalmolin, e depois o meu sonho era ser contadora. Eu trabalhava com meu pai no mercado, mexia com notas, né, contas, muitas contas, e o meu sonho era ser contadora. Aí, aqui, no Colégio Manuel Guilherme, eu fiz o ensino médio aqui, tinha o curso de técnicos em contabilidade. Aí foi a minha opção, no momento, técnicos em contabilidade, fiz o 2º grau aqui, e já planejando fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Só que nem tudo acontece como a gente planeja, né? Tem aquele sonho, tem aquela vontade. Que bom os que têm ainda algum pensamento, que já tem alguma coisa, que tem uns que dizem não sei, não sei, não sei, né? Eu tinha essa vontade, eu queria ser contadora. Aí, quando eu fui atrás da faculdade de Ciências Contábeis, que era o meu sonho, eu não encontrei ao meu alcance. Tinha, mas não ao meu alcance. O que estava ao meu alcance? Administração de empresa, em Naviraí, que o ônibus levava e trazia, e estava ao meu alcance. Eu trabalhava com o meu pai no mercado, e então tinha uma noção de comércio, como eu disse, e ali eu então resolvi fazer administração, que estava próximo também de contabilidade, né? E daí então, fazendo o curso de administração, eu, junto no mercado, trabalhando, logo em seguida, mesmo cursando ainda administração, eu me casei e fui morar na fazenda. Aí eu saí do comércio. Aí, na época, eu comecei a trabalhar no abatedouro de frangos, que era a Frandelli, hoje é a Belo Alimentos. Eu era funcionária do meu ex-marido, eu trabalhava no setor financeiro da Frandelli, e daí, então, para não continuar, né, sem estudar, sem nada, né, que eu estava ali trabalhando, mas não era na minha área. Aí eu optei por fazer pós em didáticas fundamentos teóricos. Por que fazer pós? Porque daí eu poderia dar aula. Eu sempre quis ter um plano B na minha vida, sempre uma opção a mais, né? Então, fui em Jaboticabal, São Paulo, fazer pós-graduação, né? Final de semana, indo e voltando, né? Pós é assim. Daí eu fiz pós-graduação planejando dar aula. Só que daí, eu trabalhando na Frandelli, surgiu uma oportunidade de negócio, que inclusive foi o irmão da Gislaine, né? Eles tinham a farmácia e me venderam, ele e outro sócio. Aí o outro sócio ficou trabalhando comigo na farmácia. Eu comprei, deixando bem claro com ele, que era o Teodomiro Mendes de Brito, que é o Tuca, né? Aí o Tuca me venderam a farmácia, e com o seguinte acordo: o Tuca não poderia sair enquanto eu não aprendesse, que eu não tinha noção nenhuma de medicamento, nenhuma mesmo. Eu tinha noção de comércio. Junto com meu pai, eu comprava, vendia, tudo, né? Então, tinha uma noção de comércio, mas de medicamento, não.
Daí eu fiquei, que farmácia é muito envolvente, é muito bacana. Você ajuda muitas pessoas, é bacana, só que não é pegar e atender e pronto. É muito delicado também, né? Muita responsabilidade. Aí, depois de um ano e meio, que eu comecei a conseguir vender. E, na época, ainda era mais difícil. Hoje, não. Hoje, você tem um computador ali, você digita o nome do medicamento, você já tem toda a informação sobre ele, né? E, na minha época, não. Era um livro. Eu tinha que estar pesquisando e era um sufoco danado para atender. Daí, então, surgiu essa oportunidade de negócio e eu comecei daí com a farmácia e daí foi, com o passar do tempo, daí na época eu pagava um bioquímico para trabalhar comigo, né, para assinar. Sempre teve que ter alguém assinando. Aceitava ainda que assinasse para a farmácia e outros serviços, né? Daí me veio a vontade de fazer o curso, para não ficar, né, sempre dependendo de alguém assim, e para aprender mais, né, para passar para os clientes tudo. Aí eu fui atrás do curso de farmácia, que também estava difícil. Na época não tinha esses EAD que hoje tem, né, que também facilitou bastante. Aí eu fui, pesquisamos, a minha prima Ivanildes Melo, nós estudamos junto, daí fizemos o curso de farmácia. Farmácia generalística, ela daí foi trabalhar com o laboratório e eu com a farmácia, né, em seguida. Daí a gente pesquisou e fomos, o Rildo deu uma mão para a gente pesquisar, fomos achar um curso em Canoinhas, Santa Catarina. Canoinhas fica a 800 quilômetros daqui. E também era raro um curso em regime especial igual o que nós fizemos, mas deu tudo certo, porque daí a gente ficava uma semana lá estudando e 3 semanas em casa trabalhando. Daí a gente estudava, mas cumpríamos a grade do mês. A gente estudava de manhã, de tarde e de noite. Eram os 3 períodos. E foi bem puxadinho, 5 anos e meio, e foi onde eu me formei farmacêutica.